galera, beleza? Aqui é o Wendel. Hoje estou trazendo esse vídeo para vocês sobre o reino Plantae, né? O que é uma planta, o que a gente entende como vegetal nas ciências biológicas, beleza? Então vamos começar falando sobre as características gerais desse reino. O que pode ser chamado um vegetal, uma planta, né? Primeiro que eles são eucariontes e multicelulares. Para quem não está familiarizado com esses termos, recomendo vocês verem o último vídeo que o Jonathan fez falando sobre a teoria celular, sobre o que é a vida, para vocês terem uma base. Caso vocês não conheçam esses termos, é claro, caso você conheça, seja muito bem-vindo ao mundo das plantas. As principais características, pessoal, que eu listei foram que elas são fotossintetizantes. Não são só as plantas que são fotossintetizantes, né? Algumas algas, outras bactérias que não fazem parte desse reino, elas também se alimentam por meio da fotossíntese, né? São seres autotrófos, né? Que produzem seu próprio alimento. E todos os vegetais possuem celulose, que é um polímero natural que é utilizado na indústria para fazer papel, e alguns produtos químicos também, que é um polímero muito resistente. Todas as plantas vão possuir caule, raiz e folha, não todas, né? Porque a ciência do 99% é a biologia. E tem algumas plantas que, como as briófitas, que elas apresentam, por exemplo, rizoide em vez de raiz. Então, é umas estruturas que nós podemos chamar de mais primitivas, né? E nem toda planta também fotossintetiza. Se eu não estou enganado, existe uma espécie de planta que ela não fotossintetiza. Biologia, a ciência do 99,9%. E as plantas foram os primeiros a chegar ao ambiente terrestre e colonizá-lo, tá? Elas conseguiram esse sucesso devido a essa característica, né, da fotossíntese. Elas conseguirem produzir o seu próprio alimento, gerando assim sua autossuficiência alimentar. E através desses organismos também, desde essa época, que o nosso planeta é habitável para nós, seres humanos e animais, né? Elas têm uma importância muito grande, tanto ecologicamente, né, como climaticamente, com o sequestro de carbono. São as produtoras, então são basicamente em quase todas as cadeias tróficas, elas são a base, né? São muito importantes para o desenvolvimento de qualquer meio ambiente, e principalmente o nosso ambiente terrestre. E vamos falar um pouco dessa fotossíntese. Vou aqui só fiz um resuminho para vocês sobre o que é, né? Que basicamente é o que? A planta usa o dióxido de carbono e a água como ajuda na luz para produzir glicose e oxigênio, né? Essa fotossíntese, pessoal, ela é dividida em duas fases, né? A fase clara, que depende da luz, que transforma a energia solar em ATP, em NADPH e libera oxigênio a partir da água, né? E a fase escura, também conhecida como ciclo de Calvin, né? Que o ATP e o NADPH são usados para fixar o dióxido de carbono e sintetizar glicose. Basicamente é o que está escrito aí para vocês. Essa é a fotossíntese. E agora vamos falar sobre classificação. Como classificar um vegetal, pessoal? Então, os vegetais são classificados quanto à presença e ausência de flores, e as plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutora é pouco visível são chamadas de criptógamas, e as plantas que possuem flores cuja estrutura reprodutora é bem visível, denominadas fanerógamas, né? Que são nada mais ou menos que as estruturas reprodutivas podem ser estróbilos, flores e afins. E aqui eu coloquei para vocês alguns slides com as principais os principais filos, né? Praticamente coloquei quase todos aqui, tirando alguns extintos da samambaia, sei lá, que tinham semente, né? E esses aqui são os avasculares, né? Avasculares porque eles não possuem nenhum tecido de condução, como o xilema e o floema, né? Entre eles nós temos aqui essas três imagens, vocês podem ver que tem o filo primeiro ali, o filo briófita, né? Posso citar os musgos, esses com certeza vocês sabem, devem conhecer, né? Posso citar aí principalmente os musgos. No segundo ali nós temos o filo hepatofita, que são as hepáticas, que estão muitas vezes associados aos fungos, mas é difícil a gente perceber essa diferença. E às vezes você acha também que é um fungozinho ali, uma plantinha, mas na verdade é uma hepática, né? E o antecerófita, que são os antoceros, esses também são achados junto ali aos musgos e tal. E também é difícil das pessoas perceberem a diferença entre esses três, afinal são bem parecidos, né?
Temos aqui as vasculares, que já tem xilema e floema, ou seja, já tem uma produção de seiva ali, só que não possuem semente, né? Elas não se propagam por semente, elas podem se propagar por esporos ou até mesmo aquele fenômeno da proliferação vegetativa, né? Onde ela se divide em várias partes e essas são basicamente as filhas, né, dessas plantas. Então, da esquerda para a direita, respectivamente, o filo Pterophyta, que são as pteridófitas, né? Que samambaias e avencas, acho que esse todo mundo já conhece. Filo Lycophyta são os licopódios e selagíneas. Filo Sphenophyta são as cavalinhas. E o filo Psilotófita, as psilotáceas. Aí também vão ter as gimnospermas, que já são plantas com a presença de semente, né? E da esquerda ali para a direita, acho que vocês vão conhecer a primeira ali, é um pinheiro, né, do filo Coniferófita, que são os pinheiros e ciprestes como exemplo. E também temos ali em segundo o filo Cicadoficia, que são as cicas, né, são muito utilizadas hoje em dia no paisagismo urbano. Temos as gnetofitas, as gnetáceas, são essas plantas que eu acho muito interessantes, porque como você pode ver ali, parece que foi uma bromélia que foi atropelada por um caminhão e ficou desse jeito, mas na verdade elas são dessa forma mesmo, bem esquisitinhas, bem contorcidas, são um filo bem legal. E temos as ginkófitas, que são representadas por uma única espécie nesse filo, que são as ginkgo bilobas, que inclusive tem alguns estudos sobre características medicinais dessas plantas, que vamos fazer um vídeo só para as ginkgo bilobas. E é claro, a mais conhecida de todas, as angiospermas. O filo pode ser chamado Magnoliófita ou Antófita, que são árvores, capins e outras plantas, e essa todo mundo conhece, né? Porque são as que mais aparecem hoje em dia, são a maior parte das espécies de plantas no mundo são angiospermas, né? Devido a essas estratégias reprodutivas, como vocês podem ver aí nas fotos, né? As flores, né? E de lá pra cá temos ali as flores, umas flores bem. E essas flores têm essas cores chamativas, como a primeira imagem aqui do cipó de São João, né, florindo, né? Elas têm essas cores chamativas para chamar polinizadores que vão acabar reproduzindo, ajudando na reprodução, né, dessas plantas. Aqui no meio temos uma embaúba enorme, uma embaúba gigante. Esse que vos fala teve o privilégio de conseguir ver esse embaúba aí numa área de Mata Atlântica muito bem conservada, por isso que conseguiu chegar a essa magnitude, essa embaúba. E então, basicamente, essas são as angiospermas. Já possuem flor, já possuem semente, já possuem fruto e possuem, claro, tecido de condução. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não deixe de se inscrever no canal Biologia com os Pombos de Sótão, beleza? Até o próximo vídeo, falou! Drop the mic.